I have a dream. Traduzindo, eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Essa frase é do grande líder ativista pelos direitos civis chamado Martin Luther King Jr. O nosso assunto é os direitos civis, a luta pelos direitos civis da população afro-americana nos anos 60 nos Estados Unidos da América. Espero que vocês estejam bem e vamos nós. Minha gente, para a gente entender essa luta da população afro-americana nos Estados Unidos da América, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Lá no século XIX, o norte industrializado e o sul escravista, isso nos Estados Unidos da América, eles vão acabar travando um conflito conhecido como a Guerra de Secessão. É um conflito que vai durar 4 anos. O norte acaba derrotando o sul dos Estados Unidos, o sul que era escravista. O sul não aceita a derrota. O sul vai perseguir os negros. Vai surgir, por exemplo, 2 anos depois, se eu não me engano, mas antes, Lincoln vai ser assassinado. John Wilkes Booth, muito provavelmente, foi o camarada que tirou a vida de Abraham Lincoln, que era o presidente americano na época. 2 anos depois, se eu não me engano, aparece a famosa Ku Klux Klan, também conhecida como a Seita dos 3K, que é uma organização que existe até hoje, que persegue os negros nos Estados Unidos da América e persegue também outras minorias, diga-se de passagem. As elites brancas não vão aceitar que os negros, por exemplo, tenham os mesmos direitos da população branca. E a Ku Klux Klan existe até hoje. Aí, minha gente, nos anos 50 e 60 do século passado, os ânimos vão se acirrar bastante. A população afrodescendente vai à luta. Mas, minha gente, o auge desse movimento, digamos, a fagulha, a chama que vai dar início a esse pontapé inicial para que a população afro-americana tenha direitos civis, direito de ir e vir de cada cidadão, tudo vai começar com a atitude de uma camarada, de uma jovem chamada Rosa Louise Macaulay, que ela é conhecida simplesmente pelo nome de Rosa Parks. Ela era uma mulher negra, morava em Montgomery, uma cidade localizada, mais precisamente a capital do estado do Alabama. O Alabama fica no sul dos Estados Unidos, é um dos estados americanos. Ela era costureira. Um belo dia de sua vida, mais precisamente no dia 1º de dezembro do ano de 1955, ela tinha 42 anos de idade, ela subiu no ônibus, foi para ir para casa, né? Mas qual o problema? Ela sentou no banco da frente. Minha gente, na época, as leis racistas do Alabama diziam o seguinte: os negros não podem se sentar na frente não, tem que se sentar no fundão, tem que se sentar lá atrás. Aí olha o crime que Rosa Parks cometeu. Sentou no banco da frente. É nessa historinha, minha gente. Sobe um homem branco e manda ela sair do lugar. Olha o desaforo. A mulher subiu no ônibus, sentou no banco da frente e chega um cara e diz: vai sentar lá atrás, seu lugar é lá atrás. Ela se cansou. Ela disse: não. Não saio daqui. Esse foi o crime que ela cometeu. Ela não saiu do lugar. Pelas leis da época, ela cometeu um crime, ela foi presa, foi multada, inclusive. E olha o nome de Rosa Parks lá na ficha da polícia. Olha o crime que a mulher cometeu, minha gente. Pensa um pouco no crime entre aspas, né? Que essa mulher cometeu. Minha gente, só para vocês terem ideia, essa atitude dela em se recusar a ir para o banco de trás deu início, no século XX, a luta da população afro-americana a buscarem a cidadania e igualdade social que eram negados nos Estados Unidos da época. Que, minha gente, se eu for falar aqui sobre direitos civis, são os direitos básicos que todo ser humano tem, que está garantidos nas constituições, que é o direito à vida, que é o direito à liberdade, que é o direito à propriedade privada, ser tratado com respeito, com igualdade, não sofrer nenhum tipo de discriminação, seja pela cor da pele, seja pela religião, seja pela opção sexual, por exemplo, ou qualquer que seja o motivo. Os direitos civis
incluir a liberdade de expressão, o direito de vida de cada um. Aí, minha gente, os Estados Unidos da época, a terra da democracia, negava isso à sua população, só pelo fato de ter outra cor, de ser uma população negra. Olha a discriminação, olha o preconceito, olha o racismo que existia na época e ainda hoje existe nos Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos não existe essa de moreno claro, moreno branco, moreno com café com leite, moreno escuro, não. Lá nos Estados Unidos da América, ou tu é branco ou tu é negro. O racismo lá, minha gente, é escancarado. Escancarado. Aqui a acolá sai faíscas. Muitas e muitas faíscas. A luta estava apenas começando. A luta estava apenas começando. Minha gente, no sul dos Estados Unidos, até os anos 60, a população sofria com esse tipo de discriminação. Políticas segregacionistas, escola para branco, escola para negro, restaurante para branco, restaurante para negro, praças para brancos, praças para negros. Locais que só branco pode frequentar, negro não pode frequentar e vice-versa. Olha a discriminação e olha a discriminação, minha gente. Gritante, terrível. Ainda hoje existe preconceito em alguma parte desse planeta. Nos Estados Unidos também não vai ser diferente, minha gente. Mas enquanto a discriminação acontecia, grupos sociais ligados aos movimentos civis, a buscar o direito à liberdade de expressão para essas populações que os governos na época, governos estaduais, diga-se de passagem, negavam, forças vão se somar. E o maior porta-voz dos anos 60 dessa luta da população afro-americana, afrodescendente, é um pastor. No caso, o camarada Martin Luther King, o autor da frase "Eu tenho um sonho", no famoso discurso que ele proferiu lá em Washington, na chamada Marcha sobre Washington, que reuniu somente 250 mil pessoas. I have a dream. Eu tenho um sonho. Que sonho é esse? Que brancos e negros convivam pacificamente nesse país chamado Estados Unidos da América. Ele vai liderar toda essa luta. Ele era do estado da Geórgia, outro estado sulista, racista, que pertence aos Estados Unidos da América. Quando ele souber da historinha que aconteceu com Rosa Parks, que eu falei no início desse vídeo, ele vai convocar toda a população negra da cidade de Montgomery a não usar mais os ônibus. Vamos a pé, bicicleta. É bom uma caminhada, é bom uma pedalada. Nenhum negro mais usa os ônibus. Minha gente, a tática deu certo. A tática deu tanto certo, o boicote, quase que as empresas foram à falência. Ninguém usa mais ônibus. Os negros disseram sim. Pronto, ninguém usa mais ônibus. Essa tática deu tão certo, quase que as empresas de ônibus lá do Alabama foram à falência. Mas, minha gente, vai ter retaliação. A elite branca, a supremacia branca que algumas pessoas defendem lá nos Estados Unidos e também em outras partes do planeta, até aqui, por exemplo, vai perseguir Martin Luther King. Martin Luther King, minha gente, ele vai ser preso. Sua casa vai ser atacada. Olha o crime que o camarada cometeu. Pedir direito de cidadania para a população negra americana. Olha o crime que esse camarada cometeu. Olha o crime que ele cometeu. Queria ser tratado como igual, queria ser tratado com respeito. As elites reagem, prendem ele, sua casa vai ser atacada. E, minha gente, não é só ele que vai sofrer com retaliação, não. Rosa Parks, idem. Rosa Parks também. Rosa Parks, só para vocês terem ideia, ela vai perder o emprego dela. Ela era costureira, caso vocês não saibam. Ela vai ser, inclusive, ameaçada de morte. Ela teve que se mudar. Se mudou para Detroit. Detroit, se eu não me engano, fica lá no estado de Michigan. Detroit é uma cidade industrializada que fica no norte dos Estados Unidos da América. Mas, minha gente, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês não vai passar despercebido pelas autoridades, não. Muito pelo contrário. O episódio lá de Rosa Parks aconteceu em 55.
Em 56, a Suprema Corte americana declarou o seguinte: é ilegal empresas de ônibus discriminarem pessoas, seja qual for o tipo de discriminação. Vitória do movimento negro americano, vitória de Rosa Parks, vitória da população que estava sendo excluída pelo fato da cor da sua pele. Uma vitória impressionante para os direitos, para as organizações de direitos civis que lutavam pela igualdade, para que os negros não sejam tratados, sejam tratados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade, porque serem tratados como seres humanos e não serem discriminados pela cor da sua pele. Os direitos civis vão ter essa vitória muito importante. E a luta estava apenas começando. A luta estava apenas começando. Em 57, Martin Luther King Jr., influenciado pelo grande camarada Mahatma Gandhi, ele vai adotar a estratégia da desobediência civil. Foi uma tática adotada por Gandhi lá na Índia, que resultou na independência do país em 47, só para vocês terem uma ideia. Que desobediência é essa? Ninguém deve obedecer a leis que são consideradas injustas. Por exemplo, eu não posso entrar no estabelecimento só porque eu sou negro. Isso é uma injustiça, minha gente. Isso é um absurdo. Terrível isso. Gandhi vai ser sua influência. A tática da desobediência civil é não usar da violência, protestar de forma pacífica. Protestar de forma pacífica. O opressor te oprime, tu não responde com a violência não, tu responde com o silêncio, mas não obedece a ele, sem obedecê-lo. Essa é a tática usada por Gandhi, da desobediência civil, que vai ser empregada pelo camarada Martin Luther King em sua luta para que os negros não sejam mais discriminados nos Estados Unidos da América. É uma resistência passiva. É a resistência pacífica. Já dizia Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Já dizia Gandhi. E as elites, juntamente com a polícia, os militares dos Estados do Sul, reprimindo a população negra. Minha gente, a voz do Martin Luther King vai ser tão impressionante, tão cativante, tão profunda, tão tocante, que a população negra americana começa a perder o medo. No norte dos Estados Unidos da América, os brancos passam a apoiar a luta dos negros. O movimento pelos direitos civis para a população negra só crescia nos Estados Unidos. Nos anos 60, 1963 foi o auge dos protestos, o auge da luta por direitos civis. Teve um comício de Martin Luther King lá na cidade de Birmingham, lá no Alabama, que a polícia agiu da maneira mais violenta que você puder imaginar. A violência foi tão grande que todo o país ficou assustado com o que viram. Tu imagina a polícia batendo em criança, batendo em velhos, batendo em mulheres, em quem fosse negro, a polícia descendo a lenha? Essa violência policial chocou os Estados Unidos da América. Chocou. Impressionou. Polícia desce a lenha numa criança negra. Polícia desce a lenha no idoso. Polícia desce a lenha numa mulher. Só por causa da cor da pele. Só porque eles estavam lutando para serem reconhecidos e terem dignidade, terem direitos, serem tratados como seres humanos. Mas eles não estavam sendo tratados como seres humanos. E o motivo, a cor da pele. Aí, minha gente, dessa historinha, o movimento por direitos civis lá nos Estados Unidos só crescia. Mais precisamente, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King vai liderar a famosa marcha sobre Washington. Ele vai reunir simplesmente 250 mil pessoas.
todos para Washington, exigir que sejamos tratados como iguais, acabar com essa maldita dessa discriminação racial. Lá em Washington é a capital dos Estados Unidos, caso vocês não saibam, ele vai falar o famoso discurso "Eu tenho um sonho", famoso discurso de Martin Luther King. Várias celebridades participaram desse movimento. Bob Dylan se apresentou, por exemplo. Atores como Sidney Poitier, Marlon Brando, para quem não sabe, fez o famoso filme O Poderoso Chefão. E várias celebridades na época apoiaram a luta de Martin Luther King, brancos inclusive. Ser discriminado pela cor da pele é uma coisa ridícula. Você já sofreu algum tipo de discriminação? Dependendo da cor da pele? Condição social? Essa foi a luta de Martin Luther King. Aí, minha gente, continuemos. O discurso surtiu efeito. E como surtiu efeito, mais uma vez, a Suprema Corte entrou em ação. A Suprema Corte declarou o seguinte: segregação racial, segregação é separar, entendeu? Que existia nas escolas era uma violação, era um crime contra a Constituição do país. Que história é essa de ter escola para branco e ter escola para negro? A Suprema Corte disse que isso é errado. A Suprema Corte americana disse que isso é errado. E não vai valer não é só para as escolas não, é para qualquer instituição que exista no país chamado Estados Unidos da América. Vamos acabar com essa discriminação racial. O que é que a Constituição vai dizer? A Suprema Corte americana: brancos e negros são iguais perante a lei. Nada mais de discriminação, seja pela cor da pele, seja pela condição social, seja pela opção sexual e assim por diante. Todos devem ser tratados como tais, todos devem ser tratados como iguais. Aí, minha gente, nessa historinha, a elite vai continuar resistindo, a elite branca continua resistindo. As crianças negras, minha gente, nos anos 60, depois que teve tudo isso aqui, para entrar nas escolas, elas tinham que entrar escoltadas pela Guarda Nacional Americana. Olha o absurdo, minha gente, olha o absurdo. A população vai ter o direito ao voto. Minha gente, até os anos 60, até antes de tudo isso aqui, era negado o direito de voto à população negra americana. Era negado o direito de voto. Mas, com muita luta, esforço, suor e dedicação, e a liderança de Martin Luther King, eles conseguiram ser reconhecidos como cidadãos, serem homens e mulheres livres, não serem mais discriminados e assim por diante. Tanto é, minha gente, tanto é que no ano de 1964, Martin Luther King ganhou o Nobel da Paz, ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta pelo fim da discriminação racial nos Estados Unidos da América. E só para vocês terem ideia, 4 anos depois, no ano de 1968, um racista assassinou Martin Luther King. O dia de sua morte, até hoje lá nos Estados Unidos, é feriado nacional. Martin Luther King foi assassinado por um racista lá nos Estados Unidos da América. Mas sua luta jamais foi esquecida. E qual foi o destino de Rosa Parks? Ela passou o resto da sua vida em Detroit. No ano de 1996, mais precisamente, o governo americano reconheceu sua luta, seu esforço, seu suor, sua dedicação. Deu a ela a medalha presidencial pela liberdade. Em 1999, o Congresso americano concedeu a ela a mais alta honraria que existe lá nos Estados Unidos da América. Que honraria é essa? Ganhar a medalha de ouro. Mas não é das Olimpíadas não, viu? Rosa Parks acabou falecendo no ano de 1995, não, perdão, minha gente, no ano de 2005. Rosa Parks acaba falecendo em 2005, aos seus 92 anos de idade. E essa foi a luta pelos direitos civis.
e o preconceito ainda prevalece. A população americana hoje, os negros no caso, eles têm acesso a tudo: escola, saúde, transportes, moradia. Mas como eu falei para vocês, gente, esse preconceito que hoje existe na sociedade americana é uma chaga, é uma ferida que ainda não cicatrizou. E suas origens remetem à Guerra Civil Americana. O Norte derrotou o Sul escravista. O Sul não aceitou a derrota. No Sul aparece a famosa Ku Klux Klan, que é uma organização terrorista, racista, que perseguia, intimidava, torturava e assassinava negros. Aqui a acolá sai faísca, até hoje. Não esqueçam do caso de George Floyd, um policial matou ele asfixiado. E outros casos que ainda hoje acontecem nos Estados Unidos. Aqui acolá em nosso país a gente se depara com atrocidades. Ser discriminado é uma coisa abominável. E é isso, minha gente. Eu tentei mostrar para vocês como foi essa luta pelos direitos civis da população americana. Foi uma luta magnífica, mas a conscientização tem que prevalecer sempre. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e se cuidem. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!